10 anos. E ela afirma com todas as letras, todas as palavras, sem fugir de nenhuma pergunta, deu todas as respostas, a nossa brilhante Capitão Nascimento, de que Vanderlei pediu para que ela mentisse para a polícia e para o advogado, que no dia 24 de dezembro à noite ela teria estado com Vanderlei. E ela disse que é mentira, que ela nunca esteve à noite com Vanderlei naquele 24 de dezembro. Vem para mim, por favor. A polícia estava prontinha para prender essa testemunha caso ela contasse à polícia a versão que Vanderlei supostamente teria mandado. Prepare o coração, porque essa reportagem vai trazer desdobramentos importantes uma semana depois da prisão de Vanderlei. Veja. Você tem medo do Vanderlei? Tenho muito medo dele. Eu não sei se ele fez ou não. Pela primeira vez, a testemunha decisiva para a prisão de Vanderlei quebrou o silêncio. Por que você decidiu conversar agora com a gente? Por que você decidiu falar toda a verdade? Porque eu tinha medo dele. Porque ele sabia os meus contatos, ele sabia onde eu morava. Eu tinha medo dele fazer alguma coisa comigo, porque como a gente não sabe se ele fez mesmo com a Lucilene. Ela não pode ter a identidade revelada. Paula é como vamos chamá-la durante a reportagem. Sem fugir de qualquer pergunta, nossa entrevistada fez revelações bombásticas. Ele queria que você mentisse pro advogado dele também? Isso. Queria. Todo o cuidado de Vanderlei para não ser descoberto. Falou pra mim assim, falar que eu tava deitado no colo dele, que eu não sabia o local. Ele pediu pra você falar que não lembrava o local. Não lembrasse o local, que o detetive nunca ia descobrir. E porque até então ele falou pra mim assim, isso fala que por causa da sua imagem, para não definir sua imagem, porque você é casada, que isso aí logo vai passar. A partir de agora, o passo a passo de tudo que levou Vanderlei para a prisão. Antes, é preciso explicar como era o envolvimento dele com a Paula. A Paula contou que ela e Vanderlei tiveram um relacionamento por cerca de 10 anos. Um relacionamento que sempre foi extraconjugal. Até porque ela é casada e tem filhos. Ela diz que muitas vezes o Vanderlei ia até próximo à casa onde ela mora para buscá-la. Os dois vinham até a cidade de Porto Ferreira e assim os encontros aconteciam. Ela afirma que Vanderlei depositava sim dinheiro na conta dela, mas em troca de alguns vídeos íntimos que ela enviava. Ou até mesmo os dois faziam videochamada. Então, por isso, o Vanderlei a ajudava financeiramente. Ela contou que era um relacionamento tranquilo. Ele não falava muito da vida pessoal dele. Ela, às vezes, contava, se abria com o Vanderlei, falava sobre o relacionamento, como estava o casamento, como estavam os filhos também. Então, os dois tinham, além disso, essa amizade, essa intimidade. A qualquer momento, poderiam ligar um para o outro. Ela contou que Vanderlei nunca afirmou que teve um relacionamento amoroso com a Lucilene. Apenas dizia que trabalhava no hotel e que dormia lá quando Lucilene viajava para outro lugar. Já em relação a Elaine, o Vanderlei afirmou para a Paula que os dois eram namorados. A gente se conheceu entre 2009 para 2010, mais ou menos. Então, o nosso relacionamento, assim, sempre foi conjugal, extraconjugal, entendeu? Mas ele nunca mostrou agressivo, nunca. E ele sempre te ajudou? Com dinheiro, enfim? Sempre me procurou, sempre quando ele me procurava, ele me dava dinheiro, sim. Em algum momento você chegou a conhecer a Lucilene? Ele falava da Lucilene, falava que tinha um relacionamento amoroso com ela? Nunca falou da Lucilene pra mim. Uma vez só que ele falou que ele tava no hotel porque ela foi viajar e ele ficou tomando conta. Mais nada. Em relação a Elaine, ele falava que ele era casado pra você? Da Elaine, ele falou pra mim que era namorado da Elaine. Mas também não falou mais nada. Vanderlei teria orientado a amante sobre o que dizer na delegacia. A polícia garante. A testemunha falou a verdade. Ele mentiu. Afinal, o que aconteceu no dia 24 de dezembro? Primeiro, vamos contar a versão da mulher. A Paula contou que naquele dia 24 de dezembro, ela e o marido tiveram uma discussão.
tão séria que eles até pensaram em se separar. Foi aí que ela ligou para o Vanderlei, pediu uma ajuda para ele. Pediu que Vanderlei fosse até a casa dela, na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, para buscá-la com as crianças, os 2 filhos da Paula. Ela falou que o Vanderlei topou. Ele ficou lá próximo, esperando a Paula sair de casa. Quando ela saiu, entrou no carro do Vanderlei. Ela afirma que o carro que o Vanderlei estava era o da Elaine. Era um carro prata do mesmo modelo. Segundo ela, eles saíram lá da cidade e vieram aqui para Porto Ferreira. O combinado era de que Vanderlei a levaria para a casa da mãe dela. E foi justamente isso que aconteceu, por volta de 11h30 da manhã. Já por volta das 2h30 da tarde, o Vanderlei ligou para ela e os 2 se encontraram. Ele foi até a casa da mãe da Paula, a buscou e no carro da Elaine, eles foram até uma região de mata. Ficaram por cerca de 30 minutos ali, conversando sobre coisas pessoais, até que decidiram ir embora. Ela pediu que Vanderlei a levasse de volta para a casa da mãe dela. O Vanderlei deixou a Paula na casa da mãe dela, ainda em Porto Ferreira, e foi embora. Ela contou que depois disso, ele mandou mensagens e ligou querendo encontrá-la novamente, naquele mesmo dia, 24 de dezembro. Mas ela não o encontrou depois daquele horário. Ele pediu para sair com você mais tarde? O que ele falou quando ele te deixou na casa dos seus pais? Se poderia me ver mais tarde. Você disse o quê? Que sim, Que horas que ele passou para te pegar? entre umas 2, 2h30. Da tarde? Isso, Isso no dia 24 de dezembro. 4 de dezembro. Você lembra com que carro ele te buscou? Era um carro prata. Olha, eu vi pelo imagens que era da Elaine. Ele foi te buscar com o carro dela. Isso. E aí vocês foram para onde? Na estrada velha ali de Pirassununga, entre o José Gomes, tem uma vilinha ali. Você reconheceu que é bem próximo ao local onde os cães farejadores fizeram buscas? É, Lá vocês ficaram por quanto tempo? Ali vocês, enfim, tiveram relação sexual? Ficaram conversando? a gente ficamos ali conversando uns 30 minutos. E saíram de lá e ele te deixou aonde? Na casa dos meus pais, de novo. Quando ele te deixou nos seus pais, o que ele falou? Ele não falou nada, só me deu R$100 e foi embora. Esses R$100 pra quê? Ele falou assim que era pra ajudar alguma coisa do Natal. Aí depois que ele te deixou lá de volta na casa dos seus pais à tarde, ele voltou a entrar em contato com você em algum momento no dia 24? Não, ele só, meia-noite, só mandou ro, Feliz Natal. Vocês não se viram mais naquele dia? Não se vimos mais. Eles continuaram conversando normalmente, dia após dia. Mas nada sobre o desaparecimento de Lucilene. Você falou que vocês se encontraram depois disso que dia? Dia 5, 5 de janeiro. isso. Como é que foi esse encontro? Foi normal, a gente se viu, aí depois ele pediu uma pizza e mandou pra casa da minha mãe. Em algum momento ele falou do sumiço da Lucilene? Porque ela já estava desaparecida, né? No dia 5 de janeiro. Não, no momento nenhum. Você falou que só percebeu quando a polícia entrou em contato com ele. E o que ele falou? Ele só falou que o delegado entrou em contato com ele pra ele abrir o hotel, mais nada. E aí, depois disso, vocês continuaram conversando pelas redes sociais, por celular? Como é que continuou o contato de vocês até chegar na ligação? Mas antes da ligação, como é que foi o contato de vocês? A gente conversava normal pelo WhatsApp. Conversava sobre o quê? Coisas pessoais? Coisas pessoais. Que ele queria que eu ajudasse ele e tudo. Ajudasse no quê? Vídeos. Por conta dessa videochamada, ele que te ajudava financeiramente? Isso. Era, assim, extraconjugal. Eu fazia o que ele pedia, ele sempre me procurava e depois ele dava o dinheiro. E a maioria das vezes pelo celular, por videochamada A mesmo? maioria das vezes. Durante esses dias, até mesmo em videochamada, esses dias antes daquela ligação que a gente ainda vai falar, em algum momento ele falava sobre a Lucilene? Ele se demonstrava preocupado com o sumiço dela? Não, momento nenhum. Nunca perguntava. Eu sempre perguntava pra ele se ele tinha culpa disso e ele não respondia. Ele só falava assim, eu não tenho nada a ver com isso, e mudava o assunto. Ele parecia nervoso, preocupado, triste? Não, momento nenhum. As coisas começaram a mudar em 31 de janeiro.
Vanderlei ligou pedindo a ela que ela mentisse sobre aquele 24 de dezembro. Segundo Paula, a ligação aconteceu na parte da tarde. Vanderlei queria convencê-la a mentir o horário do encontro, naquele dia 24 de dezembro, dia em que Lucilene sumiu. Ele